Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor nesta noite, dia 10 de maio de 2020, desejando a todos uma boa noite na graça e na paz do Senhor e uma semana abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Mais uma vez quero parabenizar as mães pelo seu dia, desejando que ainda neste restante de dia seja realmente feliz em nome de Jesus. Preparemos para a semana que se inicia hoje, em nome de Jesus, que lutas travaremos, mas sabemos que o Senhor estará conosco, nos dando a vitória em nome de Jesus. Para tanto, vamos orar em nome de Jesus, para que possamos refletir na palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus, queremos em nome de Jesus, nesta hora, adentrar na Tua presença. Queremos pedir, ó Pai, a Tua direção para a reflexão da Tua palavra, as ricas bênçãos do Senhor para nós esta semana que se inicia hoje, e para que o Senhor possa estar nos conduzindo em tudo quanto haveremos de passar e fazer durante esta semana, Pai. Abençoa a todos, mas em particular a Tua igreja, o Teu povo, e que em tudo possamos ver a Tua boa mão nos conduzindo para sermos bênçãos em Tuas mãos, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, se conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto de hoje, capítulo 4 do livro Profeta Jonas, diz assim a palavra do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Possamos assim refletir nesta palavra. Os amados conhecem bem o contexto da história do profeta Jonas, que é narrado no seu livro, que a princípio fala da vocação de Jonas, o chamado de Deus para ele e a fuga dele quando Deus manda ele ir pregar ali contra a cidade de Nínive, para que eles se arrependessem das suas maldades, das suas malícias e se voltassem para Deus, enquanto Deus ainda estava dando oportunidade. Mas diz a palavra que Jonas não atentou para a palavra do Senhor, foi, em vez de ir para Nínive, foi ali a caminho de Tarsis, E aí como se pudesse fugir da presença do Senhor e como se pudesse fugir do desafio que Deus tinha para a vida dele. Mas o que acontece é quando ele está no navio já a caminho de Tarsis, diz a palavra que Deus envia ali, uma grande tormenta no mar, e o mar fica revolto, a ponto dele estar lá, ali na parte baixa do barco, tirando um cochilo,
E os marinheiros ali atônitos começam a querer saber por que estava vindo aquilo tudo, e ali foram ali cada um orar ao seu Deus, Deus com letra minúscula, pagão, para ver se conseguiam saber, né, qual a causa daquilo tudo e ver se realmente, assim, invocando seus deuses, poderia parar com aquela turbulência. E aí souberam que Jonas estava lá no fundo do barco, chamaram a ele, perguntaram a ele quem era ele, de onde ele era, e Jonas, né, ali aqueles homens vão tirar a sorte, que era muito comum no tempo, tirando a sorte caiu sobre Jonas. E ele vai dizer para aqueles homens que ele era hebreu e temente ao Senhor, Senhor com letra maiúscula ou Deus com letra maiúscula. E aí os homens se encheram de grande temor, porque Jonas confessou para eles, né, que estava, né, ali fugindo da missão que Deus havia dado a eles, e eles perguntaram a Jonas, o que é que nós vamos fazer? Foram até as últimas instâncias, né, do que podiam fazer, mas viram que nada estava dando certo, e aí perguntaram, né, o que faremos nós para que o mar se acalme? E é a hora que Jonas se levanta e diz que era para lançar ele ao mar, porque o mar se aquietaria, porque ele tinha, né, conhecimento e sabia que era por causa dele que estava sobrevindo aquela grande tempestade. E é aí que acontece justamente, né, que estes homens também clamam ao Senhor, ao verdadeiro Deus, e quando Jonas ali estava já no mar, aí Deus dá a bonança, né? Mas a palavra vai dizer que Deus também enviou, deparou ali um grande peixe para que tragasse a Jonas, né? E ele esteve por 3 dias e 3 noites ali nas entranhas do peixe, até que ele se lembra de Deus, ele ora a Deus, na sua angústia ele clamou ao Senhor e Deus respondeu, ele já se sentia realmente como que morto, como no inferno, diz a palavra que ele gritou e Deus ouviu a voz dele, e ele diz que de Deus vem a salvação, compreendendo que já estava se sentindo realmente distante de Deus, morto na realidade, mas Deus vai aí dar uma segunda oportunidade a Jonas, que está lá no capítulo 3, quando Deus vem de novo para ele e veio a palavra do Senhor uma segunda vez dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te dei. E Jonas, mesmo contra a sua vontade, ele vai ali pregando o que Deus havia dito para ele, que dentro de 40 dias, se aquele povo não se arrependesse, a cidade de Nínive seria destruída. Porém, quando isso chega aos ouvidos do rei de Nínive, ele vê que aquilo era uma proclamação muito séria, ele faz uma proclamação e divulga ali um mandado, né? Entre os grandes, dizendo que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, né, provassem alguma alimentação, nem bebessem água, né, estivessem em jejum, e até mesmo os animais. E clamaram fortemente a Deus, diz a palavra, clamaram fortemente a Deus e se converteram, né? Se converteram, né? Voltaram-se dos seus pecados, das suas malícias, dos seus maus intentos, compreendendo que a questão era muito séria e que se eles não se arrependessem, a cidade seria totalmente destruída, né? Mas aí Deus vê, né, aquela boa obra ali de que o povo realmente se voltou para Deus, e a palavra encerra o capítulo 3 dizendo, Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Nesta noite eu quero pensar com você sobre o tema, né, com base no livro, né, nessas questões aí do contexto, né, do livro do profeta Jonas nesses tempos, sobre descontentamento humano e versus contentamento divino. Descontentamento humano versus contentamento divino. E nós usamos aqui a leitura desse capítulo 4, que mostra na realidade o descontentamento de Jonas, né, e a resposta do Senhor, e vamos pensar um pouquinho nisso em nome de Jesus com base em todo o contexto. Jonas, como sendo um profeta de Deus, ele bem conhecia quem era o povo de Nínive, sabia que era um povo cruel,
o dicionário bíblico O.S. Bauer fala que esse povo de Nínive, a descrição deles era uma cidade sanguínea. Naum, no livro de Naum, capítulo 2 e 3, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, faz uma narração sobre esse povo quando fala aí no capítulo 2 sobre o cerco e tomada de Nínive, e também sobre ali a questão de que Deus estava dando a visão de que no capítulo 3, de que essa cidade ainda seria também destruída logo mais 200 anos depois aí, dos tempos aí do profeta Jonas. Mas esse dicionário vai dizer que, olha a crueldade desse povo, era uma cidade sanguínea, guerreando contra as nações vizinhas durante alguns séculos e praticando as maiores atrocidades. Cortavam as mãos, os pés, os narizes, as orelhas, vazavam os olhos aos cativos e faziam pirâmides com as cabeças dos cativos. Olha que crueldade, como esse povo era cruel. Não é à toa que nós vemos esse contentamento de Jonas e dizendo para Deus, né, que não é isso que eu tinha dito ao Senhor, e que ele tinha esse pensamento de que Deus é um Deus misericordioso, um Deus perdoador, que podia, na realidade, voltar atrás com esse intento de destruir a cidade de Nínive. Veja que, nesse contexto, após Deus desviar o seu furor ali da cidade de Nínive, porque se arrependeram, a palavra vai dizer, começando o capítulo 4 aí, que Jonas se desgostou extremamente disso e ficou todo ressentido e chegou a orar a Deus e dizendo: não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E Jonas chega a pedir a Deus, né, que tirasse a sua vida, porque melhor para ele seria morrer do que viver mediante a isso. É certo que Jonas conhecia, sabia quem é esse povo, a crueldade deste povo, mas pensando no descontentamento de Jonas e no contentamento de Deus, nós vamos ver uma coisa totalmente contrária e arbitrária. Porque a vontade de Deus é que todos venham a ser salvos. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Deus tem prazer na vida. E enquanto a vida, Deus está dando oportunidade de que o pecador se volte para Ele. E quer saber de uma coisa? Quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começou a chamar os seus primeiros discípulos, ele logo colocou as dificuldades que seus discípulos teriam em seguir a ele, porque não só seguir a ele, carregar a sua própria cruz, mas seguir a ele. Se preciso, precisariam até, né, desgostar a sua própria alma, entristecer a sua própria alma. Ele mesmo disse que os pássaros têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer, né, onde reclinar a sua cabeça. Nós vamos ver Jesus mesmo sabendo que Judas Iscariotes iria trair Jesus, mas nós vamos ver lá na ceia Jesus ainda, né, permitindo que Judas Iscariote ali participasse da ceia com os seus. E quando ele dá ali a conhecer que havia um traidor entre eles, ninguém entendeu, mas diz a palavra que ele amou os seus discípulos até o fim. Lembrando que quando Jesus estava chegando o momento da sua crucificação, Jesus está lá no monte e Jesus ora a Deus com muita aflição. Diz a palavra do Senhor que ele suava gotas de sangue, e é quando ele cita: Pai, Pai, passa de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, cumpra-se a tua vontade. Amados, amados de Deus, para efetuarmos a vontade de Deus, muitas vezes é preciso negarmos a nós mesmos, o nosso eu, o nosso querer, as nossas emoções, o nosso ego, para que de fato a vontade de Deus se cumpra na nossa vida e na nossa vida.
Alguém já disse que às vezes nós temos que engolir um saco de sal inteiro, 1 quilo de sal, e muitas vezes ali rasgando a nossa garganta para não dar troco a ninguém, para não usar de maldade, porque o ensino para nós, na palavra do Senhor, é irai-vos, mas não pequeis, mas dê lugar à ira, porque a vingança é do Senhor. Amados, amado de Deus, Jonas todo ressentido, porque Deus agora estava dando a oportunidade do arrependimento deste povo, de não fazer aquilo ao qual ele estava pensando em fazer, destruir aquela cidade, porque Deus ele não tem aí alegria, prazer em destruir cidades, ele não tem prazer em destruir a humanidade, mas ele tem prazer em dar a vida, ele é o autor da vida e é ele quem zela pelas vidas, pelas almas. Mas Jonas estava tão desgostoso, conhecendo que aquele povo era um povo cruel, até mesmo se desgostando tanto a ponto de dizer: tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver. E Deus começa a trabalhar ali com Jonas, perguntando a ele se é razoável esta colocação de Jonas, esse descontentamento de Jonas. E aí Jonas sai dali da cidade, né, faz uma cabana, se assenta ali ao oriente da cidade de Nínive e fica debaixo da cabana ali, o sol estava escaldante, ardendo, até ver o que iria acontecer à cidade. Ficou longe vendo o que aconteceria. Mas aí diz a palavra que Deus fez nascer uma boboreira, uma planta. E ali aquela boboreira cobriu o lugar onde Jonas estava, deu uma boa sombra sobre a cabeça de Jonas para o livrar do enfado. Jonas se alegrou muito, em extremo, diz a palavra, por causa da boboreira. E aí Deus envia o bicho, aquela boboreira morre mais uma vez. Jonas se sente ali descontentado. E aí ele vai mais uma vez ali, quando Deus permite que aquela boboreira morresse, Jonas mais uma vez agora, ele se queixa, ele murmura, ele vai desejar mais uma vez morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. E a resposta de Deus para Jonas é que Jonas teve ali compaixão daquela boboreira que ele criou num dia e no outro dia ela padeceu. Como Deus, sabendo que havia ali mais de 120 mil almas ali em Nínive que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais ali naquela cidade, como Deus não teria compaixão, como Deus não teria misericórdia, como aqui pregamos há pouco tempo, Deus é chamado Pai das misericórdias, como não teria compaixão, misericórdia desse povo, ainda que fosse um povo cruel. E aí eu paro para pensar com você nesta noite, em nome de Jesus. Às vezes ficamos descontentes, muitas vezes desejamos o mal do outro, do nosso próximo, e Jesus nos ensinou que nós devemos desejar aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos, amados. Porque assim nos ensinou o Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por excelência, porque muitas vezes queremos o bem sobre nós, queremos o viver o melhor aqui na face da terra, mas muitas vezes nós maquinamos o mal contra os outros, não nos importamos de pensar, de maquinar, de fazer o mal, quando certamente Deus está vendo, sondando os nossos pensamentos, os nossos corações, Ele sabe quem somos nós. A palavra diz que antes mesmo de nós colocarmos para fora da nossa boca aquilo ao qual nós estamos pensando, falando, Ele já sabe, mesmo antes de nós colocarmos para fora, e Jesus ensinou que a boca fala aquilo que está cheio o coração, porque da boca saem, ou do coração saem as piores coisas, meus amados. A mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa, segundo Tiago, lá no capítulo 3, fala sobre estas coisas. O homem tem poder para ali dirigir até as naus de um navio, né? De uma embarcação, mas porém muitas vezes não tem poder para conter a sua língua, e isso é muito sério, isso é muito perigoso, porque Deus está vendo as nossas atitudes, nossos pensamentos, e sabemos que nós pecamos, né, por pensamentos, por
atos, pecamos também, né, por omissão. Em tudo certamente Deus está vendo e Deus certamente está anotando as nossas obras no livro das obras. E nós, a contento, devemos saber que o nosso Deus, a palavra diz que Deus não vê como o homem vê. Como nesta manhã nós pregamos Isaías, ali no capítulo 55, ele diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, meus amados. Ele sabe o que é melhor e ele sempre está provendo sempre o melhor. Basta que o homem se volte para ele, se arrependa dos seus pecados. Enquanto a vida, Deus está zelando, dando a oportunidade que o homem, coroa-prima da criação de Deus, aquilo que de melhor Deus criou, a vontade de Deus é que se volte para ele, para que ele perdoe, para que realmente possa ter uma vida ao qual alegre o coração de Deus e Deus possa abençoar em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso, em nome de Jesus. Então, eu chamo você a atenção, isso é para mim, para você, nesta noite, em nome de Jesus. Cuidado com aquilo que eu e você pensamos. Cuidado com aquilo que eu e você maquinamos. Cuidado com as atitudes que tomamos mediante aquilo ao qual nós estamos projetando, aquilo que se passa na mente, no coração e deixamos descer a alma, porque isso é muito sério. Em detrimento a isto, podemos tomar atitudes que desagradarão ao Senhor. Sim, podemos estar descontentes, mas melhor é o contentamento do Senhor em detrimento ao nosso descontentamento, porque Deus sabe todas as coisas e Ele tem o melhor, e certamente Deus não vê como o homem vê, e assim como Ele perdoou os nossos pecados um dia, lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, assim também Deus está dando oportunidade a todos os povos, a todas as nações, a todos os seres humanos, de se voltar para Ele, mesmo que o ser humano ele possa ter se desviado dos propósitos do Senhor, possa ser mal em algum tempo, possa realmente praticar mais obras, viver uma vida de iniquidade, de pecados, mas Deus sim, enquanto a vida, Ele ainda está dando oportunidade. Veja lá, no momento da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi ali crucificado, né? Jesus foi crucificado com 2 salteadores, um à esquerda e um à sua direita. Diz a palavra que um zombava, caçoava, mas o outro, ali se arrependendo dos seus pecados, dizia para o outro lá, blasfemo: olha, esse homem nada fez, mas nós sim estamos pagando pelos nossos crimes, pelo nosso erro, nosso pecado. E ele vira para Jesus, aquele que estava tendo conotação ali de arrependimento: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ou no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo. Enquanto a vida, podemos fazer a opção, né, de nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para o Senhor, para que possamos realmente estar aí tendo esse momento para com Deus, optando pelo chamado do Senhor, pelo convite do Senhor, para que a sua vontade se cumpra na nossa vida e através da nossa vida, e assim sendo, Deus se alegre conosco a ponto de nós termos dele logo mais quando partirmos daqui. Vinde bendito no meu Pai para o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Deus estava dando oportunidade, ele vendo agora esse descontentamento de Jonas. Jonas agora fica descontente, agora primeiro descontentamento porque Deus permitiu que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos, ali se voltasse para ele. Deus dá oportunidade a esse povo porque viu que eles se arrependeram do seu mal. Jonas fica descontente com isso porque conhecia a maldade, a malícia deste povo, o povo cruel, mas porém Deus não estava levando, né, esse peso, né, atentando para isso, porque Deus tinha o propósito de perdoá-los, o coração perdoador. Agora, mais uma vez, por causa daquela boboreira que fez sombra para Jonas e se alegrou, né, muitíssimo ali, agora, quando ele vê a morte daquela boboreira, mais uma vez ele fica descontente. E Deus diz para ele, justamente ilustrando a situação da bondade, da misericórdia e da compaixão do Senhor,
que Deus não se contenta na realidade em não abençoar, mas Ele se contenta em abençoar. E Deus quer que também nós nos contentemos em abençoar e não amaldiçoar. E em nome de Jesus, pense nestas coisas em nome de Jesus. Mais uma vez agora, Jonas ali acha que é melhor morrer do que viver. E Deus dá esta grande lição olhando para o mundo, porque a princípio o pensamento lá era que Deus na realidade tinha propósito de salvar um só povo, mas Deus tinha o propósito de salvar todos os povos, todas as nações, e Nínive era povo gentil, povo de fora também. E Deus estava dando a oportunidade do arrependimento a Nínive, dando grandes instruções, ensinamentos ao profeta Jonas acerca da sua compaixão, da sua misericórdia, e demonstrando que este Deus é misericordioso, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Jonas, porque você pensa em justiça, você acha que eu vou ser injusto? Porque Deus é Deus de justiça. Diz a palavra que a sua justiça é como a balança, né, de equidade. Equidade é balança justa, não pende nem para um lado nem para o outro. Deus julga com certeza, com justiça, em retidão, em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, meus amados? Versículo 10 desta palavra diz assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amados, Deus com certeza, Ele tem tido muita compaixão, muita misericórdia, tem tido muito trabalho para conosco, porque nenhum de nós somos perfeitos, somos pecadores, indignos e merecedores do amor de Deus, mas mesmo assim, conforme está escrito lá na Epístola de Paulo, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, enquanto nós ainda éramos pecadores, Deus envia Jesus, o seu Filho, para padecer por nós. Deus não tem levado em conta os nossos pecados, a nossa crueldade, a nossa violência, muitas vezes o nosso descaso para com Deus e para com a sua vontade, mas mesmo assim Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador, e enquanto a vida Ele está dando oportunidade do pecador se voltar para Ele e saber que Deus tem grandes propósitos e que, em detrimento ao nosso descontentamento humano, melhor é nós vermos o contentamento de Deus, que sabe o que é melhor, que tem o melhor para todos nós, e que muitas vezes nós ficamos assim de queixo caído por ver o grande amor de Deus com a sua criação e principalmente com a humanidade, o coroa da sua criação, e que Ele tem o propósito de que todos venham a ser salvos, porque Deus quer que todos venham ao conhecimento pleno da sua salvação e sejam salvos em nome de Jesus. Mas depois, possivelmente uns 200 anos depois, né, inclusive foi pregado pelo profeta Naum, lá no capítulo 2, capítulo 2 vai falar sobre o cerco e a tomada de Nínive, e o capítulo 3 vai falar sobre os delitos e a ruína de Nínive, porque logo mais, né, esta cidade também vai perecer logo mais. Por que será que pereceu? Amados de Deus, porque a sua descendência também continuou, né, na sua violência, no seu descaso para com o verdadeiro Deus. E com certeza Deus é Deus de justiça, que não passa despercebido os pecados, a injustiça, e Ele faz justiça e age em justiça. Quando o livro de Naum está terminando, capítulo 3, versículo 19, diz assim: Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia? Olha como esse povo era mau, e as nações sabiam disso, e até mesmo, né, as nações agora com certeza vendo a destruição deste povo, desta nação,
estaria realmente, aí se contentando com isto, porque este povo, na realidade, era um povo de uma história muito cruel. Que Deus nos abençoe e que olhemos não meramente para o nosso contentamento, mas para o contentamento do nosso Deus, que não olha, não vê como o homem vê, e que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle deste mundo criado por Ele e principalmente no controle da humanidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, e a cada dia nos aperfeiçoando para melhor servir a eles e para ser instrumento na mão dele, para que outros venham também a ser alcançados pela sua tão grande salvação em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Deus, obrigado pela reflexão da Tua palavra, em detrimento a esse contexto de descontentamento humano versus contentamento divino, que possamos buscar não meramente o nosso contentamento, mas buscar o contentamento de Deus, ao qual faz todas as coisas em detrimento do seu grande amor, em detrimento realmente ao Deus que Tu és, ó Pai, é a própria personificação de amor, e enquanto há vida, o Senhor tem propósito de que o pecador se volte para o Senhor, ó Pai. Oxalá que todas as nações venham a deixar o seu pecado, os seus maus caminhos, a sua malícia de lado e voltes para o Senhor, para que se cumpra bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e assim, ó Pai, todos possam ser abençoados em nome de Jesus e abençoadores em Tuas mãos, ó Pai. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Continue fazendo de nós não o que queremos ser, mas aquilo ao qual o Senhor quer que nós sejamos, ó Pai. Abençoa em particular o Teu povo, a Tua igreja, dando-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que assim seja em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada na graça e na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.